Clama-me e responder-te-ei, e ensinar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essas são palavras do livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Um versículo muito importante sobre a oração, porque a nossa ministração hoje tem a ver com a oração. Então vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas. Deus tem muito o que fazer, portas para abrir, pessoas para curar, provisão, alegria para distribuir. Deus é bom e Ele está presente. A Bíblia diz que Ele é socorro presente na angústia e que Ele está perto daqueles que o invocam. Então vamos invocá-lo. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, com muita gratidão nós buscamos a Tua face neste momento, por tão grande salvação que o Senhor tem nos dado, pela Tua palavra que é a verdade, e pela oportunidade também de ministrarmos agora a tantas pessoas espalhadas ao redor da face da terra a verdade da Tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, mostra-lhe Jesus como Senhor e Salvador. Salva, cura, Senhor, opera maravilhas, provê, manifesta-te poderosamente nas nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, perdoa também os nossos pecados, lava-nos do sangue. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a graça e a paz sejam com todos vocês. Que bom estarmos juntos aqui novamente. E eu quero, neste momento, passar aqui a palavra para minha esposa, para seus cumprimentos, e nós temos também alguns avisos a transmitir. Graça e paz a você que nessa noite, novamente conectados, juntos, na live, através da internet, mas juntos para adorarmos, louvarmos, orarmos ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que este programa toque o teu coração, não por nós, porque não temos esse poder, mas Deus te ama muito e Deus quer estar junto de você agora e sempre. Amém? Avisos? Que informações temos para passar, meu bem? Pois é, amanhã, quarta-feira, lives dos nossos outros pastores. Pastor André, você vai acessar pelo YouTube, a Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Você vai ouvir e ver uma ministração maravilhosa junto com a Renata, às 8 horas da noite. Com o pastor Nelson de Almeida, pelo Facebook dele, você, junto com a Elisângela, a esposa dele, estarão ministrando às 8 horas também. E o nosso querido pastor Everaldo com a Priscila, pelo ICT da Igreja Cristã da Trindade em Pirituba. Quinta-feira, nós de novo aqui juntos para adorarmos ao Senhor. Simone e eu estaremos novamente aqui na quinta-feira, 7h30 da noite, para a nossa live do estudo da palavra, né? Também vamos louvar e vamos orar ao Senhor, né? Eu também quero neste momento falar do nosso programa de rádio, que é transmitido pela Rádio Adora FM 97,3, todo sábado das 11 a 1 hora da tarde, né? E eu quero também passar para vocês o número do WhatsApp do nosso programa de rádio, se você quiser enviar alguma pergunta ou o seu pedido de oração. Então, o número do programa é 0 operadora 11 97402 1961. Né? Então está aí a nossa informação. Também quero passar para vocês o site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br. Né? Se você tem interesse em material apologético, tem também o meu site lá, que é o Projeto CRE, Crenças, Religiões e Estudos Relacionados, e você poderá também encontrar ali material ligado à defesa do Evangelho, à defesa da fé, à explicação da fé, as razões por que cremos, né? Que é muito importante também. Acho que são os avisos principais. E também no sábado. Sábado
Isso mesmo. Vai ter o Facebook da tia Valéria Esponhardi, a Escola Bíblica de Férias. Sim, junto com a tia Andréia, a tia Priscila, às 4 horas da tarde. Isso. Estamos em construção, ou estamos construindo, acho que estamos em construção. O título da ministração é Estamos em Construção, acho que e vai ser uma bênção. 4 horas da tarde vai ter sorteio bíblico. Então, olha, sintonize, avise aí a criançada que você conhece e assista, mesmo que você não tenha crianças aí perto de você, porque você vai ser ministrado também de uma forma lúdica, as verdades bíblicas, e vai ser de grande valia, de grande bênção para a sua vida. Então não esqueça, pelo Facebook da tia Valéria Esponhardi, com S mudo, e às 4 horas da tarde. Então sintonize. Ok, recado dado. Mais alguma coisa? Eu acho que passamos as informações necessárias, né? Então agora contigo. Bom, hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Efésios, capítulo 6, dos versículos 1 ao 4. É tão interessante tudo isso que estamos passando, né? Reclusão, todo mundo em casa, todo mundo aí tendo que se redescobrir, muita coisa surgindo, ninguém estava preparado. Bom, isso não é novidade já, né? Já estamos aí há mais de 3 meses, né, nessa situação, e aí esperando como tudo isso vai acabar. Deus no controle sempre. Mas uma coisa que Deus tem colocado no meu coração é sobre essa questão de ficar em casa. Nós que antes tínhamos aí uma rotina de correria, de saída, de trabalho, quem não trabalhava tinha sua rotina dentro de casa, de organização da casa, de manutenção da casa, de compras, enfim, filhos na escola. Quem era solteiro, ou quem é solteiro, também tinha a sua rotina, a sua dinâmica, porque a vida não é corrida só para quem é casado, né? A vida é corrida para quem é adulto, para quem tem as suas responsabilidades, os seus compromissos, seus afazeres. Pode ser questões diferentes, mas cada um tem as suas ocupações. E eu não estou aqui dizendo que uma ocupação é melhor ou mais importante do que a outra. Mas esse tempo de reclusão, sobre você estar no teu lar, sozinho, sozinha, ou convivendo com outras pessoas, com marido, filhos, ou sendo filho, ou sendo irmão, ou sendo amigos, né? Morando junto com amigos ou sozinho, o que Deus tem mostrado para você nesse particular da tua intimidade? E como você tem se preparado para sair desse momento de reclusão, né? O que Deus está te preparando? Como é que você tem usado esse tempo para sair diferente? E preferencialmente melhor do que quando tudo isso começou. E eu fico pensando muito como os valores precisavam ser redirecionados, ressignificados nas nossas vidas. O que era importante realmente, porque as urgências nos ocupavam, né? As urgências, as imposições de valores, de uma série de coisas que a gente até tem discorrido aqui durante as lives. Mas eu gostaria de falar numa coisa: qual é o legado que você vai deixar para o mundo a partir da pandemia? Porque herança é uma coisa, né? Sim. Mas legado, ela tem um significado, o legado tem um significado muito mais importante. E começando por quem está perto de você. O que você nesse tempo viveu dentro da tua reclusão, da tua intimidade, para se conhecer e conhecer com quem você deveria ter mais intimidade. O que você pôde ver que te desagradou, né? E a partir disso, como fazer as mudanças que são necessárias. Diz aí o ditado que os incomodados que se mudem. Então o incômodo, ele bem direcionado, ele ajuda na mudança. E a mudança eficaz sempre começa primeiro em nós, primeiro em mim, para depois ser através de mim. Então, primeiro em nós, para ser através de nós. E aí, falando sobre isso, sobre legado,
me veio muito essa passagem, né, de Efésios. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A vida espiritual passa por você antes de passar para os seus filhos, né? Ou pelas pessoas que você convive. Como é que tem sido o teu relacionamento de intimidade com Deus? Como é que essa palavra tem sido transformadora na tua vida, para que isso seja um legado que possa estar passando para os seus filhos? Eu entendo que como igreja física nós estamos afastados, mas como igreja virtual você tem sido um sacerdote na tua casa, reunido a tua família, para ver as necessidades espirituais que têm acontecido na tua casa durante esse tempo de reclusão, ministrando na vida dos seus filhos, ensinando e se deixando ser ministrado também por eles. Porque é interessante como a gente, uma criança, nos ensina muita coisa. A depender, né? Você pega um bebezinho que depende de um cuidador, de um pai, de uma mãe, que troque, que amamente, que cuide. Aí isso nos mostra como ser dependentes de Deus, né? E confiar, porque o bebê não fica ali, né? Será que eu posso confiar? Será que eu não posso confiar? Ele nem tem essa percepção, mas ele é cuidado. Amém. Né? Ele precisa disso. Então, que você, né, seja ousado para deixar o legado para alguém, mesmo que você more sozinho. Será que seus vizinhos, né, têm podido ver diferença em você? Você tem sido uma Bíblia aberta, né? Será que no teu trabalho, ainda que virtualmente, as pessoas têm visto em você uma paz que excede todo entendimento, que só Deus pode dar, né? Uma tranquilidade, né? Mesmo em momentos em que nós nos sentimos perdidos, mas a direção de Deus está lá. Como é que você tem lidado com a tua vida nesse período todo? Você tem se permitido ser usado por Deus para alcançar alguém? Deus tem te incomodado com alguma pessoa para que você ligue, para que você ore, para que você pergunte como ela está espiritualmente? Ou da tua igreja, ou do teu convívio? Você tem participado das oportunidades virtuais que a igreja tem oferecido para que você não deixe de ser ministrado? Ou você não tem ocupado esse tempo, né? Não tem investido nisso? E aí a chama vai se apagando, né? E fica difícil. E a gente precisa da ajuda um dos outros. Somos corpo, ainda que separados por essa situação momentânea, continuamos sendo corpo. Então se ligue, né? Fique junto, liga para alguém, pergunte como é que você tá. Olha, estou orando por você, ore por mim, eu estou precisando de oração, estou me sentindo enfraquecido, Então, mas cuide da tua vida espiritual e deixa Deus te usar. Amém. Né? Porque isso é uma responsabilidade sua. Sim. E se ligue no corpo, ainda que virtualmente. Né? Eu lembro quando eu era criança, Paulo, eu aprendi uma musiquinha que diz assim: a minha luz pequenina não deixarei... como é que é? Não, a minha luz pequenina eu deixarei brilhar. A minha luz pequenina eu deixarei brilhar, deixarei minha luz brilhar. Me lembro? Não deixarei Satanás fazer, mas deixarei brilhar. Aí depois vinha, não esconderei no mato, não, mas deixarei brilhar. E aí, até que Jesus venha me buscar, eu deixarei brilhar. A tua luz está brilhando? Então, fique na fonte da luz, para que a sua chama não se apague. Não deixe que nada venha apagar essa chama. Se junte a outras chamas, né? Sabe a vela quando está se apagando, a gente põe lá junto com uma outra vela, a gente põe o vento, então vamos pôr aqui uma proteção para que não apague. Então se mova nesse sentido. Não se desapegue, se distancie de Deus e deixe Deus te usar. E que você, se não foi te passado um legado, a partir de você tem um legado para compartilhar com alguém. Amém. Deus te abençoe.
Vamos orar para esse momento precioso da palavra. Que o Senhor abra a mente e os corações para que a palavra venha e ajude a gente a crescer e a alma a fortalecer. Amém? Amém. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu te louvo e te agradeço, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigada pelo Teu cuidado. Ajuda-nos, Senhor, a entender a importância da fé, da vida espiritual, da vida eterna, e não nos passarmos assim, Senhor, desinteressados, enfraquecidos, mas nos fortaleça. Que possamos compartilhar isso com os nossos filhos, para que eles sejam bênção, para que eles aprendam e cresçam nos Teus caminhos, sim, Senhor. Para que eles sejam, Senhor, alcançados pela vida eterna, pela salvação em Cristo. Ah, Senhor, nos ajude a ser famílias que Tu queres, porque somos, Senhor, a Bíblia aberta que muitos leram. Nos ajuda nisso, ó Pai. Nos incomoda, Senhor, a ver as almas perdidas e termos, Senhor, o anseio e o amor de levar a salvação em Cristo Jesus. Ajuda, Senhor. Também eu te peço que agora, Senhor, através da mensagem, Tu use poderosamente a vida do Paulo, Senhor, para que as mentes sejam abertas, os corações, os olhos espirituais, para que o plano da salvação, que o Espírito Santo venha revelar àqueles que não conhecem e venha despertar os que estão fracos e fortalecer, Senhor, e animar na caminhada aqueles que continuam perseverantes, ó Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos, eu quero nessa noite, em poucas palavras, falar sobre a oração na vida de Abraão. Abraão é uma figura muito importante, né, da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Mas, não é possível falar tudo sobre ele, nem pretendemos fazer isso. Mas alguns aspectos da oração na vida deste patriarca, né, do judaísmo. E é muito interessante que ele é considerado, por causa da vida que ele viveu, do chamado de Deus na sua vida, ele passou a ser considerado o pai da fé, né? E é interessante que os judeus, mesmo a gente vê na época de Cristo, não se chamavam de... Nós temos por pai Adão, nós temos por pai Sete, nós temos por pai Abel, ou nós temos por pai Noé ou Enoque, não. Nós temos por pai Abraão. E este conceito, né, é também desenvolvido pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículos de 6 a 9. Né? Então, os israelitas que oravam a Deus, muito tempo depois de Abraão, geralmente eles oravam ao Deus de Abraão, né? O Deus de Abraão. E de acordo com Gênesis capítulo 11, versículos de 28 a 31, Abraão ele foi chamado por Deus quando vivia em Ur dos Caldeus, né? E é muito interessante, é um texto muito importante da Bíblia, que aparece em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, ali o chamado de Abraão diz assim: o Senhor disse a Abrão. A Bíblia mostra uma diferença entre Abrão e Abraão. Abrão significa pai da altura. Depois Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma grande multidão, porque o Senhor disse a ele que a sua descendência seria numerosa, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, o pó da terra, né? Que ele teria uma descendência muito grande, né? Então eu acho interessante que em Gênesis 12, versículo de 1 a 3, diz assim: o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela, quer dizer, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Né? Uma outra versão diz: se tu uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Gente, que promessa! Os missiólogos,
aqueles que gostam muito e graças a Deus por eles, né, de estudar sobre missões, promover missões. Eu já vi alguns deles dizendo que a Bíblia tinha que começar em Gênesis 12. Ali é o começo da Bíblia, né? Porque é o chamado de Abraão para todas as nações, né? Não apenas para um povo, para uma região, mas para todas as nações, o que é um pensamento interessante, né? As escavações arqueológicas feitas em Ur dos Caldeus mostram que Abraão, né, viveu seus primeiros anos numa cultura muito idólatra e muito materialista, né? Então ele não tinha assim, uma pureza doutrinária, um culto correto para servir a Deus. No primeiro momento, não. O nome Ur pode derivar-se de uma raiz que significa luz, né? E esta cidade era o centro da adoração à deusa Lua. Então você vê como era forte a tendência aí para a idolatria, o que acontecia de fato. Abraão abandonou a idolatria para servir o verdadeiro Deus. E isso é verdade na vida de muitos de nós. Eu fui um idólatra, tremendamente idólatra, né? Aliás, foi uma coisa muito difícil de ser quebrada na minha vida, né? Foi mais difícil de deixar os vícios, de parar de falar palavrão, de tanta coisa ruim na minha vida, de tantos pecados. O mais difícil foi romper com a idolatria, né? Só o poder do Evangelho, só o poder do Evangelho. Então Abraão abandonou a idolatria para servir o Deus verdadeiro. Agora, por que Abraão, por que esse patriarca exerce uma influência tão grande, né, na vida dos cristãos, na vida dos judeus e dos cristãos também? Porque Abraão ele aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E ele aparece bastante no Novo Testamento, né? Eu creio que uma das razões é devido à sua obediência ao Senhor, à palavra do Senhor. Quando Deus o chamou, ele atendeu. E a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus disse, vem, você vai me seguir, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas Deus não deu todos os detalhes, né? Então a Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia. Mas o melhor dessa história é que Abraão sabia com quem ia. Às vezes as coisas não estão muito claras, né? Por exemplo, eu não sei como eu vou morrer. Eu não sei quando eu vou morrer. Mas eu sei com quem eu vou morrer. Nos braços de quem eu estarei. Eu sei com quem eu vou partir deste mundo. E isso faz toda a diferença. Então Abraão obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Agora Abraão tinha uma outra prática na vida dele muito interessante, muito interessante. Abraão gostava de construir altares, né, para adoração. E ele fazia isso assim para a família toda, para os empregados, para os filhos, né, para toda a casa, a fim de que todos pudessem invocar o nome do Senhor. Então Abraão ele promovia isso. Eu vou adorar, mas eu quero que vocês venham comigo, né? Eu quero que vocês também sejam abençoados. É muito interessante. A gente vê isso, por exemplo, na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10. Todos, até os funcionários, os empregados de Cornélio, aquele centurião, foram ouvir a pregação do apóstolo Pedro. Então este senso, esse sentido, essa busca de que a família toda seja abençoada é muito importante, né? Então essas duas coisas fizeram de Abraão o pai da fé, o pai dos fiéis. Veja como Abraão se dedicava à atividade de edificar altares, de construir altares. Vou dar alguns exemplos. Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, à tua semente, à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E olha que Abraão não tinha toda a informação. Ele nunca leu Isaías.
Ele não leu Provérbios, ele não leu os Salmos, né? Abraão não leu nem a Torá, nem a lei de Moisés. Abraão não leu nada da Bíblia, mas ele tinha uma revelação de Deus. Deus estava se revelando àquele homem. Assim como Deus se revelara a Adão e Eva, e eles foram transmitindo isso para Abel, depois para Sete, depois Enoque e outros que vieram. E Abraão recebe também essa informação do Senhor. Que bênção! Outro exemplo de que Abraão edificou altares, de que ele construiu altares, está em Gênesis capítulo 13, versículos 3 e 4. E fez as suas jornadas do sul até Betel, e até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou o nome do Senhor. O altar era para quê? Era para comunhão, é para relacionamento com Deus, era um ponto de encontro, um local para se adorar, para pedir perdão, para conversar com Deus. Era um local muito importante para oferecer sacrifícios também ao Senhor. Abraão, ele edificou outros altares em Hebrom, como está em Gênesis capítulo 13, versículo 18, e ainda um outro no Monte Moriá, e aqui é muito importante, talvez o mais importante, porque isso está em Gênesis capítulo 22, versículo 9, e é neste capítulo que Deus pede para Abraão sacrificar o seu próprio filho Isaque sobre o altar. Um pedido que aos olhos humanos é uma tremenda de uma maluquice, né? Como é que pode isso? Alguma coisa está muito errada nessa história. Mas Abraão, ele creu. Ele tinha convicção de que não era uma voz emocional, não era uma voz do inimigo, não era uma voz distorcida, era Deus pedindo que ele fizesse aquilo. E ele agiu pela fé. Então ele levou seu filho até o Monte Moriá, tá? Ele edificou o altar, ele amarrou Isaque, ele colocou Isaque sobre o altar, e quando ele estava pronto para sacrificar, para matar o próprio filho, Deus o impediu. Deus segurou a sua mão, para que o instrumento de corte, né, cutelo, uma foice, pequena foice curva, para passar na garganta da vítima, não descesse até Isaque, né, pela fé. E Deus disse para ele: não, Abraão, não mate o seu filho, porque agora eu sei que você me ama. Tá? Então Deus proveu um cordeiro ali, no lugar de Isaque, que Abraão sacrificou. E eu acho muito interessante que em João capítulo 8, versículos 56 e 58, Jesus diz: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Pode ser, não está explícito na Bíblia, mas é uma especulação, que talvez Abraão tenha visto Cristo, tenha tido uma visão do Messias naquele momento, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus disse: ele se alegrou. Que coisa tremenda, né? Então nós vemos tudo isso acontecendo, né? E aí o texto diz assim, né? E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Ele ia matar o filho, colocar fogo no seu corpo e oferecer em sacrifício a Deus. Deus não permitiu. Se alguém, anos mais tarde, perguntasse para Isaque: o seu pai, ele acreditava em Deus? Você tá de brincadeira. Seu pai tinha fé? Eu quase morri por causa da fé do meu pai. Eu quase morri. Então Isaque sabia. Ele sabia da herança que ele recebeu do seu pai, da herança de fé, da firmeza de fé. Abraão, portanto, se tornou o pai da fé. Uma outra coisa muito linda com Abraão, a gente tem essa informação em Isaías capítulo 41 e o versículo 8. O próprio Deus, Yahvé, ele diz: Abraão, meu amigo. E ele declara isso, Isaías 41, versículo 8, Abraão, meu amigo. Uma coisa é falar: eu sou amigo do Bill Gates. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Mas se o Bill Gates falar de mim,
Ele nunca vai falar, mas é só para ilustrar. Se ele falar, eu tenho um amigo lá em São Paulo, né? Ele é até pastor de uma igreja lá, ele já escreveu alguns livros, é o Paulo Romeiro. Vocês já ouviram falar dele? Pastor Paulo Rodrigues Romeiro? Então é meu amigo. Ninguém vai duvidar. Agora, se eu falar que o Bill Gates é meu amigo, a pessoa vai querer me internar, né? Mas se o Bill Gates falar que é meu amigo, a turma vai até querer ser meu amigo também, né? Mas é Deus quem fala. Abraão é meu amigo, foi meu amigo, então em vida foi meu amigo. Que coisa tremenda. É amigo, porque Abraão está com o Senhor, né? Então eu vejo isso muito interessante. A amizade indica relação e comunhão íntimas, né? Então, estudando a vida desse patriarca, pode-se ver a sua contínua intimidade com Deus, né? Tanto que a primeira oração na Bíblia foi feita por Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 18. E foi feita em favor do povo árabe. Olha que coisa interessante. Quando Abraão orou assim: Oxalá viva Ismael diante da tua face. Ismael, pai dos árabes. Então a primeira oração na Bíblia foi feita em favor do povo árabe. E foi feita por Abraão. Atente para os sinais de comunhão entre Abraão e Deus, né? Em alguns versículos do capítulo 17 de Gênesis. Olha ali como é que as coisas acontecem em Gênesis capítulo 17. No versículo 15 está escrito assim: Disse Deus mais a Abraão. E Deus disse a Abraão. No versículo 18: E disse Abraão a Deus. Os dois estão conversando. Versículo 19: E disse Deus. Versículo 22: Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Os dois estavam batendo papo. Eu acho isso maravilhoso. Deus compartilhou com Abraão a sua decisão de destruir Sodoma e Gomorra. E disse Deus, em Gênesis 18, versículo 17: Ocultarei eu a Abraão o que faço? Não, eu não vou esconder dele. Eu vou dizer para ele, e Deus disse para ele: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O pecado dessas cidades tem chegado até mim. E foi por causa da sua intimidade com Deus que Abraão fez aquela insistente intercessão em favor de Sodoma e Gomorra, que eu vou mostrar para vocês agora em seguida. E por causa dessa intimidade, Abraão tornou-se um poderoso intercessor. Olha o que se passa, olha a liberdade de Abraão com Deus em Gênesis capítulo 18, versículo de 23 a 32. Quando Deus disse para ele: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, ele intercedeu. Está escrito assim: E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa. Matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire, Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei
por amor aos 10. Assim surgiu na Bíblia a prática da intercessão, muito presentes no Antigo e no Novo Testamento. A primeira oração na Bíblia foi feita por Abraão, mas muitas foram surgindo depois, através dos homens e mulheres de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Uma prática que deve ser levada a sério pelos cristãos. As intercessões de Abraão não impediram que a ira de Deus caísse sobre aquelas cidades ímpias, mas serviram para livrar Ló e seus familiares. É o que está em Gênesis capítulo 19, versículo 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Então, a intercessão dele não foi toda ouvida, mas ela serviu para livrar Ló e a sua família. Meus irmãos, a verdadeira intercessão só pode surgir de um coração que esteja em perfeita intimidade com os propósitos de Deus. Não faz sentido, por exemplo, um sequestrador pedir para Deus: Senhor, abençoe este sequestro, preciso da tua proteção. Ou então o ladrão orar: Senhor, abençoe este assalto, não permita que a polícia me prenda. Ou então alguém orar: Senhor, eu vou sair agora numa aventura extraconjugal, me proteja, não deixa a minha esposa descobrir. Não faz sentido, porque isso é contra a natureza de Deus e contra a natureza da palavra de Deus. Então nossas orações devem estar alinhadas com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, e assim podemos orar com liberdade. Como Abraão, não foi a única vez que ele orou várias vezes. Suas orações foram respondidas. Deus ouviu este homem e ele passa para a história como o pai da fé. Que bênção! Que Deus nos ajude e nos abençoe com esta breve meditação. Nós vamos neste momento cantar o hino da harpa cristã que fala de Abraão, o hino 126. A bem-aventurança do crente. Bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Bem-aventurado o que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulações. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar.
Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, que do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Amém. Glória a Deus. Hino de vitória, né? E é isso que Deus tem para nossas vidas também, vitória. Vamos orar neste momento, né? Vamos clamar ao Senhor. É muito triste para mim, eu sei que para vocês também, para todos nós, ouvir falar do luto, da dor, daqueles que partiram por conta dessa pandemia. Né? É muito triste. Por isso temos orado, né? Todos vocês, agora mesmo, antes da live, recebi um pedido de oração de um irmão, que a mãe dele partiu hoje, né? Mas ela serviu a Deus por décadas, fielmente. Partiu com Jesus. Quero que vocês saibam de uma coisa: a morte nunca é e nunca será uma derrota para uma pessoa que morre em Cristo. Nunca vejam a morte como uma derrota. Porque senão vão ter que afirmar que Estevão morreu derrotado, morreu apedrejado, né? E outros. Né? Não. A morte ela não vem na vida do crente como uma derrota. Né? A morte o leva para a presença do Senhor. É assim que nós encaramos. E é assim que nós entendemos a luz da palavra de Deus. Vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, né, nossos queridos que estão enfermos, de todas as denominações. Vamos orar também para que o Senhor nos dê uma vacina rapidamente, eficiente, uma vacina que funcione 100% de eficácia. Né? Vamos orar por uma vacina, pelos médicos, né? Vamos orar para que essa pandemia ela vá embora logo, né? Vamos orar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. É muita gente descuidada. É muita gente descuidada por decisão, deliberadamente. Né? É muito triste andar na rua e ver pessoas usando a máscara no queixo, na testa. É um absurdo. Né? Ou então em aglomerações, como temos visto, a mídia tem mostrado. Né? Multidões juntas, coladas uma na outra, sem máscaras. Né? É lamentável isso. Né? Então, eu saio, de vez em quando eu tenho que sair. Né? Eu evito sair, mas eu nunca saio sem estar protegido. É máscara o tempo todo. Né? Não entro em restaurante para comer, de jeito nenhum. Não me sinto à vontade de tirar a máscara, de remover a máscara na presença de outras pessoas. Não, de maneira alguma. Então nós temos que fazer a nossa parte. Né? Deus nos protege, sim, mas Deus não vai abençoar a nossa negligência. Deus não vai fazer isso. Né? Deus não vai abençoar a nossa displicência, a nossa falta de cuidado. Né? Não, a nossa imprudência. Nós não podemos pedir, Senhor, abençoa a minha imprudência. Não, nós não podemos fazer esse tipo de oração. Tá? Então nós temos que fazer a nossa parte. E se nós fizermos a nossa parte e morremos na vontade de Deus. Morremos na vontade de Deus. Eu me lembro, quando eu me converti a Jesus Cristo, em 1971, eu não me converti para viver 100 anos de idade. Não, Senhor, não quero morrer com 50, não quero morrer com 60. Estou ficando crente para não morrer com 70. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Eu estava pronto para ir quando eu me encontrei com Jesus, ou quando Jesus me encontrou. Quando Jesus me encontrou. Eu não me converti a Cristo para ficar livre de acidente, de doença. Não foi isso.
para receber promoção no emprego, para arranjar namorada. Não, jamais. Cristo Jesus arrebentou com o meu coração de alegria, de paz, me atraiu. E é isso que importa, é isso que importa. O ministério cristão não é a coisa mais importante. Ser pastor, ser escritor, ser cantor, ter nome aqui e ali, isso é tudo palha. Isso é palha. O que realmente importa no Evangelho da Graça de Deus é só uma pessoa, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso amigo, nosso irmão mais velho, nosso Deus, nosso soberano Senhor. Aleluia! Tem riqueza maior. Então nós vamos orar agora, sabendo que Ele está presente, aqui conosco, aí com vocês, em toda parte, onde você estiver. O Senhor está presente. Creia, se você ainda não creu, para que você tenha essa vida em abundância, a vida eterna, um perdão, para que a morte nunca seja um espanto, um terror, para que você viva em paz e morra em paz, sabendo que bênção, valeu a pena, valeu a pena. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, a quem muito amamos, nós buscamos a Tua face neste momento, em favor, Senhor, das pessoas que estão enlutadas, nossos irmãos e irmãs de todas as denominações, que, Senhor, viram um ente querido partir, que agora estão passando pela dor da separação. Senhor, que o Senhor venha ministrar nas suas vidas a alegria do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha ministrar o bálsamo de Gileade. Fortaleça os seus corações. Senhor, renove a esperança e a certeza da vida eterna. Dá-lhes graça, Senhor, em nome de Jesus. Cuida dos corações, para que a vida continue, Senhor, a todo vapor, porque o Senhor vai nos dar grandes vitórias. E nós um dia vamos nos reunir como a família de Deus, na maior reunião de todos os tempos na Tua presença, quando ali estaremos juntos para sempre. Senhor, conforte os corações. Também peço que o Senhor ministre, que o Senhor venha agir sobre a área médica, sobre a área das pesquisas. Senhor, a ciência que está pesquisando, os cientistas, Senhor, os pesquisadores, para que, Senhor, tenhamos uma vacina rapidamente, uma vacina eficaz, 100% confiável, Senhor, que venha nos proteger deste vírus, Senhor. Pai, envia, Senhor, esta bênção, tão necessitada por toda a humanidade. Tem misericórdia de nós, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor nos fez para Ti mesmo. Então cuida de nós, Senhor, também nesta área, em nome de Jesus. Também peço, meu Deus, pelos médicos, pelos enfermeiros e enfermeiras, por todas as pessoas envolvidas, Senhor, no socorro, na cura, no tratamento dos enfermos, Senhor. Não apenas de coronavírus ou de Covid-19, mas em todas as enfermidades. Senhor, em todos os enfermos internados, Senhor, aqueles que estão em casa, Senhor, envia a cura. Tu és Jeová Rafá, Tu és Deus que cura. Estende a Tua mão agora, o Senhor sabe onde essas pessoas estão, gemendo de dor, com medo. Senhor, ministra o poder do Teu Espírito Santo, ministra o milagre da cura neste momento, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade, todo mal seja banido em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você, meu irmão, minha irmã, sejam curados, em nome de Jesus. Pai, também quero pedir pelas nações, quanta dor no Irã, na Rússia, na Índia. Senhor, cuida dos Estados Unidos, Senhor, dos países europeus. Meu Deus, tem misericórdia do continente africano. Senhor, das Américas, Senhor, do Norte, Central e da América do Sul, das ilhas, em todas as partes, de todo o mundo, Senhor. Senhor, socorre-nos, ajuda-nos em nome de Jesus. Também quero pedir, Senhor, a Tua bênção sobre o nosso Brasil, a nossa nação.
Livra a nossa nação. Livra-nos deste vírus, deste látego, Senhor. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o Brasil. Abençoa o presidente da República. Protege-o. Abençoa os ministros de estados, os governadores, Senhor, os prefeitos, vereadores, os deputados e senadores. Abençoa a nossa nação. Como a nossa nação precisa de Ti, de um derramamento do Teu Espírito. Envia um avivamento para o Brasil. Senhor, que venha promover a ética judaico-cristã, que venha nos trazer uma grande colheita de almas nesta nação, conversões genuínas. Dá-nos conversões. Senhor, em nome de Jesus, revela a graça salvadora. Revela, Senhor, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na vida dos milhões no Brasil. Dá-nos uma grande colheita de almas. Senhor, cuida da igreja brasileira, dos pastores, dos obreiros. Senhor, cuida das escolas, Senhor, em toda parte. Livra a igreja brasileira de heresias, de distorções doutrinárias. Livra a igreja, Senhor, de envolvimento doentio, equivocado com política partidária. Ajuda a igreja a ser sal da terra e luz do mundo, a ser uma voz, a tua voz nesta nação e em toda a face da terra. Uma voz a ser ouvida, uma voz a ser respeitada e uma voz a ser crida também, Senhor. Ajuda a tua igreja a pregar o Evangelho, a pregar a tua palavra, Senhor, com fidelidade, Senhor. Restaura o testemunho da igreja na nossa nação, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu também peço que o Senhor livre o Brasil dos políticos corruptos, dos juízes corruptos. Por séculos, Senhor, a corrupção, Senhor, tem destruído a nossa nação. Como o progresso foi tolhido, como ele foi sendo destruído ao longo dos séculos e nas últimas décadas principalmente. Senhor, livra-nos dessa cultura maldita, desta cultura infernal da corrupção, de homens que têm os pensamentos e a mente são entenebrecidas, Senhor, totalmente, Senhor, cegos, que não enxergam outra coisa a não ser o dinheiro, levar vantagem, pisar nos outros, Senhor, enganar o tempo todo. Senhor, livra-nos dessa gente, livra-nos dos políticos corruptos e dos juízes corruptos, Senhor, que não fazem nada para mudar, Senhor, as leis do país, para coibir, Senhor, para impedir a corrupção ou diminuir a corrupção, que tem prazer em enganar, Senhor. Livra-nos dessa gente, em nome de Jesus. Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder do nome soberano de Jesus, levanta no Brasil uma geração de homens e mulheres tementes a Ti, com ética, solidários, magnânimos, com a moral, Senhor, firme, Senhor, com valores, Senhor, os valores do Teu reino, para dirigir esta nação, para legislar, para julgar, Senhor, para desenvolver projetos, para que a nação tenha paz, prosperidade, e para que a igreja faça uma obra que glorifique o Teu nome. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. E em nome de Jesus, nós já Te agradecemos pela fé também. Amém. Amém. Deus abençoe. Amamos vocês. Deus abençoe vocês. Esperamos vocês quinta-feira, 7h30, para juntos, numa Face, numa live, louvarmos ao Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, que a comunhão, a consolação, o poder, a alegria do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.